Arregou, afinou, recuou. Essas com certeza foram as palavras que eu mais escutei ontem nas redes sociais e de pessoas da própria direita, nos comentários dos meus posts e nas mensagens que eu recebi. Eu até respeito e entendo as pessoas terem esse pensamento imediatista. Eu não estou aqui para criticar a sua posição. Eu sou um árduo defensor do diálogo e do debate democrático. Democracia é isso, é para a gente discutir e conversar sobre pontos divergentes. Agora, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar de maneira bem simples, mas com o máximo de detalhes possível, o porquê que a carta publicada ontem foi necessária. Eu vou repetir a palavra para que fique claro para todo mundo que está me assistindo. Necessário. Para você que estava em outro planeta, não sabe o que estava acontecendo aí, ontem, na parte da tarde, mais ou menos 4h da tarde, o presidente da República, por meio do site do governo, publicou uma carta endereçada à nação, endereçada ao Congresso Nacional, endereçada ao Supremo Tribunal Federal, ressaltando mais uma vez que ele não quer ter atitudes golpistas, ele não quer tomar o poder, afinal de contas não existe tomar o poder de quem está no poder. Isso aí é a lógica mais maluca que já inventaram. E que ele sim respeita e quer a manutenção das instituições democráticas, o legislativo, o judiciário e o executivo. Colocou de maneira ponderada, de maneira equilibrada, que sim, tem algumas decisões do judiciário que vem esticando a corda e que vem saindo um pouco das linhas da Constituição Federal. Mas claro, de maneira ponderada e educada. É isso que eu quero que fique na sua cabeça agora, nesse vídeo e para o resto da sua vida. Eu não estou aqui para ensinar, para dar aula para ninguém. Eu estou aqui para simplesmente apontar e apresentar a minha opinião. Ponderação e diálogo são necessários para se governar um país. Não se governa um país através da canetada, não se governa um país sozinho. É necessário os outros poderes. Você precisa do poder legislativo, e eu vou me referir diretamente ao Senado Federal, porque a Câmara dos Deputados parece estar em uma situação mais amena. Você precisa do legislativo para aprovar os seus projetos, para validar as suas MPs, para aprovar as suas reformas, os projetos de emenda à Constituição. E você, querendo ou não, precisa do judiciário, porque todo e qualquer projeto que for aprovado no Congresso Nacional pode ser judicializado na Suprema Corte. E se a Suprema Corte definir, esse projeto vai ser derrubado. Eu concordo com isso? Não concordo com isso. Eu acho que nós já temos meios de controle no Legislativo, como as CCJs, tanto a da Câmara dos Deputados como a do Senado Federal, que garantem esse controle de constitucionalidade, mesmo a gente sabendo que são comissões muito mais políticas do que jurídicas e não cumprem exatamente a função que lhes é atribuída. Mas basicamente você precisa desses dois poderes para governar. Então essa carta foi escrita ontem, endereçada à nação, destacando essa questão de tentar criar um clima de harmonia entre os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, e um clima de diálogo para que o país volte aos trilhos depois desse cenário tão polêmico e dramático que a gente viveu de pandemia, com decisões que sim decepcionaram por parte do Poder Judiciário. Deixando claro, não estou aqui defendendo fechamento de STF, não estou aqui defendendo, acusando ninguém de nada, eu estou aqui simplesmente criticando decisões. E esse é o meu direito democrático como cidadão, como também tenho o direito democrático de defender o impeachment de alguns dos ministros daquela Suprema Corte. Vou destacar mais uma vez, ponderação e diálogo são necessários para a política. Quais foram os resultados dessa carta? Antes de eu entrar nesse ponto, eu vou entrar nessa questão de muitas pessoas terem sido imediatistas, muitas pessoas terem sido precipitadas ao opinar sobre esse ponto. Para não deixar vocês sem uma resposta ou sem o meu posicionamento, porque me omitir nunca será uma opção, independente de qualquer cenário, eu fiz uma série de tweets ontem, se não me engano, deu quase 9 tweets e postei no meu Instagram. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, te convido a seguir a minha página no Instagram. É o mesmo nome aqui do canal do YouTube. E nele eu falei, às vezes é necessário pensar a longo prazo. A pressa é inimiga da perfeição. Acho que essa é a frase que melhor define o meu pensamento hoje. Às vezes é necessário não ser imediatista. A medida pode ter te desagradado, te decepcionado de alguma maneira ontem ou hoje? Sim, pode ter te desagradado, pode ter te decepcionado, e eu entendo isso. Eu não estou aqui falando que você está errado de pensar isso. É o seu direito de pensar isso e eu vou defender até a morte o seu direito de pensar isso, porque é assim que se constrói o diálogo democrático. Mas pense a longo prazo. Sem um legislativo e sem um mínimo de judiciário, não será aprovado nada. As reformas não vão passar.
Os projetos importantes, como por exemplo o Marco Legal das Ferrovias, não vão passar. As perseguições e as prisões políticas vão continuar acontecendo. E quer saber mais? Sabe quais foram os frutos dessa carta publicada pelo presidente da República? Vou falar frutos imediatos, mas também vou falar de frutos ao longo prazo. Ontem, a Bovespa disparou. O índice Bovespa, para quem não sabe, é a bolsa de valores do Brasil. O dólar despencou. Você pode achar que isso não vai mudar em nada na sua vida, você pode achar que isso não vai ser relevante para você, mas vai. O preço do dólar altera o preço da gasolina, por exemplo, o preço do gás, por exemplo, o preço dos alimentos. A Bovespa é onde estão as maiores empresas do país. E elas valorizando significa que elas têm mais capital para gerar mais emprego, para ajudar na retomada do país. Pode parecer que não, mas esses índices importam e importam muito para cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros espalhados por essa imensa e gigantesca nação que nós vivemos. Vamos falar dos frutos ao longo prazo. A esposa do jornalista que foi decretada a prisão, o jornalista Oswaldo Eustáquio, já disse que a prisão dele foi revogada. Eu não sei até onde essa informação é verdadeira. Pode ser que ela esteja falando mentira, eu prefiro acreditar que não. Isso é uma visão minha, tá, pessoal? Eu acredito que essa informação é verdadeira. Porque muitas páginas de confiança já estão começando a circular essa mesma notícia. Então já foi revogado. Já está sendo impetrado um pedido de habeas corpus para o Zé Trovão, lá o caminhoneiro que até teve que se refugiar no México. Já está sendo ajuizada uma nova defesa no caso do deputado federal Daniel Silveira. Então, de alguma maneira, essas prisões políticas vão diminuir. Eu prefiro acreditar nessa teoria, tá? Porque eu sempre fui pé no chão, sempre fui da turma da moderação, do ponderamento, que é o que eu gosto de definir, do diálogo. Eu acho que é importante. Existem situações que você não vai querer dialogar, você acha que é necessária uma ação mais brusca, uma ação mais dura, mas lembre, não se governa sozinho, não se governa através da canetada. E para mim foi uma atitude necessária e nobre por parte do presidente da República. Ter publicado essa carta ontem pode ter mudado os rumos desse país. Pode ser que a gente volte ao que estava em 2019. Os frutos que nós geramos em 2019, a prosperidade que o nosso país estava vivendo, e na pandemia nós ainda estávamos conseguindo manter o país próspero, do jeito que dava, né? Se você fizer um comparativo com os outros países do mundo. Mas eu creio que essa carta ela pode ser um diferencial, ela pode ser um marco na história do nosso país, para fazer com que esse 1 ano e meio final aí de primeiro mandato seja histórico, como foi no ano de 2019, como foi no ano de 2020. Calma, paciência, moderação. É isso que a gente pede. Não saia desesperado. Eu vou defender até a morte que você faça isso. Mas é uma sugestão minha. Quem sou eu também, 18 anos, querendo falar o que você tem que fazer ou não fazer? É simplesmente um conselho. Não saia no Twitter xingando o mundo inteiro, xingando todo mundo do governo depois que sai essa carta. Pare, reflita, pensa. Será que isso vai ser bom no longo prazo? Vocês lembram quando o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, saiu do governo? Naquela hora, creio que muita gente saiu do barco. Muita gente abandonou o barco. E só os que realmente acreditam nesse país ficaram e não abriram mão. Já teve situação muito mais dramática e eu não abandonei o barco e não vou abandonar agora. E garanto que não vou abandonar. Garanto, isso é uma palavra minha para vocês. Coloquem isso na cabeça. Moderação, ponderamento é necessário na política. Diálogo é necessário na política. Não adianta querer exigir coisas que são irreais, que são teóricas demais. Tem que ser colocado em prática, tem que ser realista. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. E antes que eu me esqueça, uma última coisa que já foi feita hoje, que é sinal dessa tentativa de harmonia entre os três poderes. A ministra Carmen Lúcia do STF, já não estou me lembrado agora se é a Carmen Lúcia ou a Rosa Weber, foi uma das duas, já deu o seu voto sobre aquele pedido de alguns partidos de obrigar, de dar um tempo estipulado para o Lira analisar aqueles pedidos de impeachment que não tem embasamento nenhum, que não tem argumento jurídico nenhum para ser realizado. E a ministra, acho que foi a Carmen Lúcia, tá? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado.
já deu seu voto contrário a esse pedido da oposição. Entendam, bons frutos vão nascer dessa carta. Calma, paciência e moderação. É a única coisa que a gente precisa.